Muito bem, minha gente. Agora, nós vamos falar de um outro assunto igualmente importante, que tem caído muito em prova, inclusive. É interessante também, porque também ficou engavetado um bom tempo, as bancas não cobravam e agora voltaram a cobrar. Que é a história de discurso direto, discurso indireto livre. Ai, Augusto, o que é isso? Pois é. Gente, é tão fácil, né? Tudo é fácil quando a gente sabe. Então, se você não sabe, você vai entender, vai aprender rapidinho. Discurso direto, gente, é aquele em que você reproduz as palavras da pessoa na íntegra. Augusta disse, aspas, estudem bastante, pontuação, fechei aspas. Eu reproduzi exatamente as palavras da Augusta, exatamente o que a Augusta disse, então é discurso direto. O médico disse ao paciente, abro aspas, não beba enquanto tomar este medicamento. Eu reproduzi exatamente as palavras do médico? Sim, discurso direto. O discurso indireto, a gente brinca dizendo que é o discurso do fofoqueiro. É assim, você reproduz o que o fulano disse com as suas palavras. Você não usa exatamente as palavras do fulano, você conta o que o fulano disse com as suas palavras. Esse é o indireto. Então, olha só, o médico disse ao paciente, não beba enquanto tomar este medicamento. Discurso direto, usei as palavras do médico. Agora, discurso indireto. O médico disse ao paciente que não bebesse enquanto tomasse aquele medicamento. Entendeu? Esse é o discurso indireto. Então, ai, Augusto, não precisa estudar isso, não. Isso aí é muito fácil, a gente faz isso todo dia, toda hora, no nosso dia a dia. Pois é. E é exatamente aí que chega ao ponto importante. Chegamos ao ponto importante. Realmente, fazemos isto diuturnamente, né? Dia e noite. Diuturnamente quer dizer dia e noite. Conversando em casa, conversando com os amigos, conversando no trabalho, fazemos isso. Só tem uma coisa, um detalhe. Existem regrinhas para isso que nós, no dia a dia, conversando, não aplicamos. Nós falamos como nós queremos, do jeito que nós quisermos, né? Mas existem regrinhas. Tal tempo de verbo muda para tal tempo de verbo. Não sei se você prestou atenção. Vou para a tela branca colocar esse exemplo de frase que eu dei. Vamos lá. Olha aqui. O médico disse ao paciente. Não beba enquanto tomar este medicamento. Muito bem. Esse é o discurso direto. Eu usei as palavras do médico. Agora eu vou usar o indireto. Olha o que vai acontecer. O médico disse ao paciente que não bebesse enquanto tomasse aquele medicamento. Que não bebesse enquanto tomasse aquele medicamento. Você percebeu, ó? Isso aqui virou bebesse, esse aqui virou não que tomasse, e este medicamento virou aquele medicamento. Então, minha gente, não é uma coisa aleatória que eu posso usar como eu quiser. Não, existem regras. E é isso aqui que eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, ó, não beba é um verbo no imperativo, não é? Não beba, imperativo negativo. Então, o imperativo
No discurso indireto, vira pretérito imperfeito do subjuntivo, que é aquele do SSE. Então, não beba enquanto tomar. O médico disse para o paciente, ao paciente, que não bebesse. Então, você não poderia usar o que você bem entendesse ali, não. Existem regras quanto a essa história dos verbos. Então, é isso que eu vou mostrar a você. Então, eu só quero dizer que é fácil? É, mas existem algumas regrinhas. O médico disse ao paciente, ó, não beba enquanto tomar este medicamento. Quando você vai reproduzir, você vai dizer assim, o médico disse ao paciente que não bebesse enquanto tomasse aquele medicamento. Este vira aquele. Entendeu? Então, vamos voltar lá. Então, discurso direto é aquele em que se produz o discurso exato do narrador. Transcrevem-se as palavras do narrador na íntegra. Ó, o médico disse ao paciente, 2 pontos, tento dia a dia evitar excessos de gordura. O médico disse isso, eu tento evitar excessos de gordura. Discurso direto, reproduzir as palavras do médico. A repórter perguntou ao autor, quando o senhor pretende escrever sua biografia? Reproduzir exatamente as palavras da repórter. Discurso direto. Muito bem. Discurso indireto é aquele em que se reproduz o discurso do falante. Olha bem. Ou seja, eu vou reproduzir com as minhas palavras o que o fulano disse. Então, o pai disse ao filho, aí botei o discurso direto e os dois para fazer a diferença. O pai disse ao filho, não beba quando dirigir. Esse é o discurso direto, eu usei as palavras do pai. Agora, o pai disse ao filho que não bebesse quando dirigisse. Eu disse com as minhas palavras o que o pai disse ao filho. Esse já é o discurso indireto. Ó, indireto. Percebeu a diferença? Muito bem. A professora disse aos alunos, 2 pontos, procurem enriquecer seu vocabulário a cada dia. Eu usei exatamente as palavras da professora. Esse aqui, anota, é o discurso direto. Isso. Agora, a professora disse aos alunos que procurassem enriquecer seu vocabulário dia a dia. Esse é o discurso indireto. Eu reproduzi com as minhas palavras. Muito bem. O médico disse ao paciente, eu, não é ele, é eu, evito frituras e doces em excesso. Eu usei as palavras do médico. Discurso direto. Muito bem. O médico disse ao paciente que evitava frituras e doces em excesso. Eu evito. Ele disse que ele evitava. Esse é o discurso indireto. E aí, por exemplo, você observou que aqui no discurso direto eu tinha o verbo no presente e que no discurso indireto virou pretérito imperfeito? Pois é, Augusta. O outro é eu evito, presente do indicativo. Ele disse que ele evitava, pretérito imperfeito do indicativo. Isso é regra. O presente vira pretérito imperfeito. Então, essas coisinhas, porque que nós fazemos isso no dia a dia, conversando em casa, no trabalho, com os amigos, nós fazemos. E encontrei fulano ontem, e ele me disse que fez não sei o quê, pronto. Quer dizer, o fulano disse a você, eu fiz isso assim, assim. No dia seguinte, você batendo um papo e diz, ontem encontrei fulano e ele disse que fez. Não é assim? Então nós usamos isso realmente todo dia, toda hora. Só que existem regrinhas para fazer isso na norma culta da língua. E a banca adora fazer isso. As bancas. Sabe como elas gostam de fazer às vezes? Põe uma charge, um dos personagens lá da charge com aquele balãozinho falando alguma coisa para o outro. E aí a banca pergunta como ficaria a fala daquele personagem se levada ao discurso indireto, se transformada em discurso indireto. No balãozinho está exatamente a fala dele, como ele falou. E aí a banca pergunta como ficaria a fala daquele personagem no discurso indireto. E aí você tem que provar que sabe todas essas regrinhas. Que verbo vira que verbo, enfim, né? Muito bem. Agora, o discurso indireto livre é aquele em que se mesclam os dois. Claro, você começa usando um indireto e joga alguma coisa que a pessoa falou. Mistura os dois. Ó, que vontade de comer um doce. O que é isso aqui? Isso aqui é exatamente o que a pessoa falou. Discurso direto. Aí você já mistura.
A jovem grávida ansiava por uma porção de doce que estava sobre a mesa. Ela deve ter dito assim, que vontade de comer um doce. Ai, eu estou ansiando para comer esse doce. Aí você diz, que vontade de comer o doce. A grávida ansiava, você mistura os dois. Você põe um pedaço da frase que ela falou e o resto no indireto. Entendeu? Muito bem. Atenção agora às transformações sofridas pelos tempos verbais na transposição de discurso direto para discurso indireto. Exatamente aquilo que eu falei. Não é uma coisa aleatória que eu possa fazer como eu bem entender. Existem regras na mudança dos tempos verbais. Então é exatamente isso que você vai ver agora comigo, tá bom? Então vamos. Olha só. Então, do discurso direto para o discurso indireto. Então esse lado aqui é o discurso direto. Esse lado aqui, o discurso indireto. Então vamos ver, gente. Presente do indicativo vira pretérito imperfeito do indicativo. Pretérito perfeito do indicativo vira pretérito mais que perfeito do indicativo. Futuro do presente do indicativo vira futuro do pretérito do indicativo. Presente do subjuntivo vira pretérito imperfeito do subjuntivo. Imperativo vira imperfeito do subjuntivo. Tá? Então, minha gente, presta atenção. Eu vou agora colocar exemplos, porque, mas assim fica complicado, eu não entendi muito bem. Eu vou dar um exemplo com cada um, tá bom? Então vamos lá, tela branca. Então eu vou dizer assim, ó. O autor disse ao repórter. 2 pontos. Aspas. Sempre leio os jornais pela manhã. Olha bem, sempre leio os jornais pela manhã. Agora vamos fazer o indireto. O autor disse ao repórter que sempre... Agora atenção, presta atenção aqui, ó. Leio. Ele disse, eu sempre leio os jornais pela manhã. Ele usou o verbo no presente do indicativo, não foi? Vamos ver lá, olha aqui. Presente do indicativo vira pretérito imperfeito do indicativo. Então, o autor disse ao repórter que sempre lia os jornais pela manhã. Entendeu? Presente do indicativo vira pretérito imperfeito do indicativo. Vamos ver o outro. O médico disse ao paciente: eu prescrevi medicamentos que não são caros. Olha bem. Então, vamos fazer o indireto. O médico disse ao paciente que ele não, né? Pode pôr o que ele, perdão, ele é aqui. Que ele não, agora atenção, prescrevi. É alguma coisa aleatória? Não, eu tenho que saber. Prescrevi é pretérito imperfeito do indicativo. Vamos lá ver, ó. Prescrevi, pretérito perfeito, vira pretérito mais que perfeito. Então, olha bem. O médico disse ao paciente que ele não prescrevera medicamentos. E aí tem outro verbo, olha bem, hein? Medicamentos que não, atenção, não são caros. São é verbo no presente do indicativo. Presente do indicativo você já viu comigo que vira pretérito imperfeito. Então, o médico disse ao paciente que ele não prescrevera medicamentos, que ele prescrevera, de onde eu tirei esse não aqui? Que ele prescrevera medicamentos que não eram caros. Então, tá vendo? Não é uma coisa, eu uso como eu quiser. Não. Prescrevi.
Pretérito perfeito vira pretérito mais que perfeito. Prescrevera. Medicamentos que não são caros, presente, vai virar pretérito imperfeito. Medicamentos que não eram caros. Vamos ver outra. Vamos em frente. O ator disse: ensaiarei a peça todos os dias. Tá. Então, o ator disse que... Atenção, ensaiarei. Ensaiarei, olha aqui, gente. Futuro do presente, tá vendo? Vai virar futuro do pretérito. Então, o ator disse que ensaiaria a peça todos os dias. Futuro do presente vira futuro do pretérito. Vamos ver outra. O diretor disse... Dois pontos. Reduzam gastos com papel. O diretor disse, reduzam gastos com papel. Quando ele diz reduzam gastos com papel, ele usou o verbo no imperativo. Não é imperativo? Façam isso. Então, olha lá, quer ver? O imperativo vira imperfeito do subjuntivo. Então, olha lá. Vamos voltar. O diretor disse, ou até pediu, alguma coisa assim, tá? Que reduzissem, imperfeito do subjuntivo é esse, do SSE, que reduzissem gastos com papel. Que reduzissem gastos com papel. Vamos ver outra. O pai disse ao filho. É importante que você leia muito. Então, o pai disse ao filho que... Atenção agora, vamos parar e pensar nos verbos. É presente. Presente vira o quê? Pretérito imperfeito. Então, o pai disse ao filho que era importante que você leia. Gente, leia é presente do subjuntivo. Então, o pai disse ao filho que era importante que ele lesse muito. Então, olha aqui, o presente virou pretérito imperfeito. E o presente do subjuntivo virou imperfeito do subjuntivo. Então, minha gente, olha aqui. Esse quadrinho aqui de que tempo muda para que tempo é muito importante. Você tem que saber isso aqui. Você viu que não é uma coisa que você escolha, vou usar esse porque eu quero esse. Não, existem regras. Outra coisa, a história dos pronomes, não é? Vamos ver um exemplo, quer ver? O ator disse: este é o melhor texto de Nelson Rodrigues. Muito bem. Então vamos lá. O ator disse que... disse que... olha só, o ator falando, este é o melhor texto de Nelson Rodrigues. Quando você vai passar para o discurso indireto, você vai dizer assim, o ator disse que aquele, entendeu? Este, esta vira aquele, aquela, isto vira aquilo. Então, este é o melhor texto, e o é no presente também vai mudar. Então, o ator disse que aquele era, o é vira era, o melhor texto de Nelson Rodrigues. Então, que aquele
era, tá vendo? Ó, o virou era o melhor texto de Nelson Rodrigues. E o este virou aquele. Vamos ver outro exemplo. O diretor disse, olha bem que legal esse aqui. Amanhã farei a reunião sobre isto que discuti na empresa. Amanhã farei uma reunião sobre isto que discuti na empresa. Olha bem, hein? Eu fiz de propósito, cheio de coisas para mudar. O amanhã vai mudar, o farei vai mudar, isto vai mudar, discutir vai mudar. Então vai ficar assim. O diretor, vou colocar pequenininho aqui, ó. O diretor disse, eu me espacei ali, ó. O diretor disse que, gente, amanhã vai mudar. Ele disse que naquele dia, não. No dia seguinte, amanhã vira no dia seguinte ou no dia posterior. Gente, amanhã farei a reunião. O diretor disse que no dia seguinte, farei, vai virar faria a reunião sobre, olha bem, sobre isto, vai virar o quê? Aquilo. Sobre aquilo que eu discuti. Ele diz, farei a reunião sobre isto que eu discuti. Discutir não é pretérito perfeito? Pretérito perfeito vira mais que perfeito. Então, o diretor disse que no dia seguinte faria a reunião sobre aquilo que discutira na empresa. Olha que legal, hein? Então vamos ver, ó. O amanhã virou no dia seguinte. O farei virou faria. Isto virou aquilo. E discutir virou discutira. Então, o que eu quero mostrar a você? Que é fácil. Mas você tem que saber essas regrinhas. O que muda para quê? Vamos ver mais uma, ó. O ator disse. Ontem decorei 10 capítulos da novela que começarei a gravar. Vamos lá. Então, o ator disse, ontem decorei 10 capítulos da novela que começarei a gravar. Então, vamos lá? Então, o ator disse que, minha gente, ontem, para e pensa, amanhã virou no dia seguinte e o ontem no dia anterior. Olha como é fácil. Vamos recapitular. Amanhã você muda para no dia seguinte e o ontem você muda para no dia anterior. Então, o ator disse que no dia anterior, decorei. Gente, decorei é pretérito perfeito, vai virar pretérito mais que perfeito. Que no dia anterior, decorara, isso, 10 capítulos, ele decorara 10 capítulos da novela que começarei. Olha bem, começarei é futuro do presente. Eu começarei, tá? Futuro do presente vira futuro do pretérito, que é aquele do iria. Então, ele disse que decorara 10 capítulos da novela que começaria a gravar. Pronto. Então, atenção aqui. O ontem virou no dia anterior.
O decorei vira decorara. E começarei no futuro do presente vira começaria no futuro do pretérito. Então, você tem que decorar esse quadrinho todo, né? Desses verbos e dessas... Vou até colocar aqui para você, ó. Vamos anotar aí. Este, estes, esta, estas, isto. Vai virar aquele ou aqueles, aquela ou aquelas e aquilo. Tá vendo? Muito bem. O que mais? Ontem vai virar no dia anterior. Amanhã vai virar no dia seguinte. Augusto, eu estou aqui sentado na minha cadeirinha pensando, e se for assim? Agora, vou dar um exemplo. Paulo disse, agora estou mais tranquilo. E aí, Augusto, o ontem vira no dia anterior. O amanhã vira no dia seguinte. E agora, se ele disser assim, agora estou mais tranquilo. Vamos lá, anota aí. Paulo disse, agora estou mais tranquilo. Tranquilo. Vamos lá, então Paulo disse que o agora vira naquele momento, porque foi o momento que ele falou. Estou não é presente, vai virar pretérito imperfeito. Estava mais tranquilo. Então agora vira naquele momento e o estou virou estava. Então, mais um para anotar. Vamos anotar lá, ó. Agora vira naquele momento. Outra coisa, se a frase vier assim, quer ver? O pai disse: farei tudo pelo seu sucesso, meu filho. Olha bem. Olha só. Como é que vai ficar? Vai ficar... Ih, não coloquei pai. O pai disse, coloquei 2 vezes disse. O pai disse que... Olha lá, gente. Farei vira faria. Tudo pelo... Olha bem. Olha o que o pai disse. O pai disse ao filho: farei tudo pelo seu sucesso, meu filho. Então, o pai disse ao filho, isso, que faria tudo pelo sucesso dele. Pelo seu sucesso, pelo sucesso dele. Percebeu? Então, assim, farei tudo pelo seu sucesso, meu filho. Ele estava falando com o filho. Então, o pai disse ao filho, coloca logo ao filho ali, o pai disse ao filho que farei, vira faria, que faria tudo pelo sucesso dele, quer dizer, do filho. Enfim, gente, então isso aí é mais fácil do que parece. Só que assim, tudo é fácil quando a gente estuda, quando a gente memoriza aquelas regrinhas. Se você não decorar aquele quadrinho dos verbos, por exemplo, e não decorar isso aqui, ó, este, esta, estes, estas, isto, vira aqueles, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, ontem, no dia anterior, amanhã, no dia seguinte, agora, naquele momento, enfim, naquele momento. É isso, gente. Então, é treinar isso aí. Pegue essas frases todas que nós fizemos aqui como exemplos, pegue as frases da nossa folhinha e copie numa folhinha. Deixa eu ver se eu saberia fazer sozinho. Passar isso tudo para o discurso indireto, sem errar verbo, sem errar algum advérbio que tenha que apareça e que eu tenha que mudar, sem errar um pronome. Por exemplo, quer ver? O ator diz, : minha atuação foi excelente. Olha bem, o ator disse: minha atuação foi excelente. O ator disse que sua, ou então que a atuação
dele fora excelente. O minha não vai virar dele? Claro, ele disse, minha atuação foi excelente. Mas quando você passar para o indireto, você vai ter que dizer, o ator disse que a atuação dele fora excelente. Então é isso. Isso aí você tem que saber. O que muda para o quê? Porque as bancas têm cobrado bastante. E é uma questão tão simples. Quando você sabe, não tem como errar. Tá bom? No próximo bloco, eu trouxe para você uma coisa chata, tá? Eu já vou logo dizendo que é chata. Mas eu tenho que mostrar isso a você. Redação oficial. Muitas provas de nível médio hoje cobram isso. E você tem que saber. Eu sei que é chato, porque é decoreba pura. Mas vamos fazer o quê? Vamos arriscar? Cair na prova e não sabermos responder porque não estudamos aquilo? Tá? Então, no próximo bloco, vamos falar um pouco disso. Até já.